Não gosto da Bíblia porque ela é um livro misógino. Será mesmo que é verdade esses detalhes? Tudo bem? Me chamo Rodrigo Pimentel. Estou aqui para te ajudar a entender a Bíblia de forma clara e simples. Seja bem-vindo e espero que esse vídeo possa te ajudar a entender melhor a história bíblica e toda a verdade que há por trás do texto bíblico. Olha só, não sou profissional, estou começando isso agora. Foi um propósito que eu coloquei para mim mesmo nesse ano de 2025 e a gente faz com o que tem. Então não é estúdio, estou na minha casa, comprei aqui algumas poucas coisas, ainda sem microfone profissional. Então tenho várias crianças aqui, eventualmente você vai ouvir sons vazando, mas eu acho que o mais importante é aquilo que eu tenho para entregar para você de forma prática na sua vida cristã, tá? Então muitas pessoas de uma vertente mais progressista evitam qualquer tipo de assimilação de conteúdo bíblico, qualquer tipo de afinidade com o conteúdo bíblico, porque acreditam que a Bíblia é um livro misógino, porque acreditam que a Bíblia é um livro machista, que colocou as mulheres num submundo pervertido de escuridão e esquecimento. E eu estou aqui para te provar que não é bem assim que funciona. Olha só, existe uma ferramenta na história, no estudo histórico, que a gente precisa ter sempre em mente quando nós estudamos textos antigos, não somente a Bíblia. Se você for estudar a Odisseia de Homero, Eneida, ou qualquer outro texto antigo, você vai precisar entender que há um contexto de que há uma roupagem social diferente da nossa. Então, quando a gente estuda esses textos e a gente coloca a nossa realidade para entender o que está escrito ali, nós fazemos um fenômeno chamado anacronismo. E isso prejudica a correta interpretação de qualquer texto, principalmente aqueles antigos. Então, quando eu não consigo respeitar a cronologia que está envolvida naquele texto antigo, e eu simplesmente coloco todos os meus paradigmas para entender o que está escrito lá atrás, eu não vou conseguir assimilar corretamente o que o texto está dizendo, tá? Então, qual é o problema aqui? Misoginia. O que é a misoginia? Misoginia, e aqui eu vou pescar para não perder o foco, é o ódio contra as mulheres e a raiz de uma sociedade em que os homens são valorizados e as mulheres são desvalorizadas. Então você percebe que existe dentro de uma visão misógina a intenção de colocar a mulher numa condição inferior. É bem certo que a mulher, no tempo bíblico, ela tinha uma posição diferente da que ela tem hoje. A mulher hoje ela está em pé de igualdade em muitas ações sociais que a gente tem no mundo de hoje. Então, mesmo diante dessa verdade, a gente precisa entender que o fato da mulher estando em uma condição social diferente naquele tempo, não quer dizer que isso era algo intencional. Não havia o dolo de subjugar a mulher como um ser inferior dentro do entendimento bíblico. E eu vou trazer para você aqui o nome de 21 mulheres que dentro do período do Novo Testamento foram trazidas para o relato bíblico como pessoas relevantes dentro da narrativa. O fato de não ter havido um texto bíblico capitaneado por uma mulher, o fato de não ter havido uma igreja onde a mulher exerceu a proeminência, não quer dizer que havia ali uma intenção misógina para isso. E aí a gente tem que entender que quando a gente vem para o mundo de hoje, o mundo moderno, ocidental, e a gente olha a Bíblia, mas cadê as mulheres? Eu estou fazendo tudo errado. O que eu tenho que perceber não é o que está se perdendo com a minha visão de hoje, mas eu tenho que perceber o que se ganhou com a visão da própria época, inclusive com as ações cristãs dos homens escolhidos por Deus. Então eu vou trazer aqui alguns nomes para vocês, vou deixar na descrição do vídeo os textos bíblicos que são referência dessas mulheres. Tá? Deixa eu fazer aqui um adendo. Rodrigo, o que é que você acha sobre mulheres pastoras? Não é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, tá bom?
apesar de que há um raciocínio embasado nesse vídeo, a gente pode estar tratando desse assunto depois. Então, se você tem interesse de saber o que é que eu acho, o que é que eu penso sobre mulheres liderando, sobre mulheres pastoreando, você comenta aqui que a gente traz um vídeo sobre isso, caso você tenha interesse, tá bom? Então, a primeira mulher, que é evidentemente aquela que mais se destaca no relato bíblico, é a Maria, mãe de Jesus. Maria teve um papel proeminente em todo o relato do nascimento de Jesus. Então, Maria, ela já quebra esse paradigma, porque Lucas vai dizer que quem era da raiz de Davi era José. E apesar de haver uma linhagem também bastante relevante em Maria, o texto poderia ter colocado ela numa situação diferente da que ela é colocada hoje. Maria é chamada de agraciada. Então a gente precisa entender que o fato de Maria já ter uma evidência no texto já quebra completamente qualquer intenção misógina do relato, seja em qualquer um dos evangelhos. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma lista para não me perder e aí você vai acompanhando, tá? Nós temos Ana, que reconheceu Jesus como o tão esperado Messias. Lucas vai dizer que Ana era uma profetisa, que estava habitando no templo cotidianamente e que era uma mulher muito respeitada. Olha, Ana, essa Ana aqui, daria um vídeo só para ela, tá? Porque era alguém que tinha ocupado um ambiente que até então só homens tinham chegado. Então Ana também rompe esse paradigma. Ela rompe essa verdade de que só homens são destaque. Ana estava numa posição de destaque e reconhece Jesus como Messias. Segunda, Berenice. Berenice foi irmã do rei Agripa, onde Paulo faz a sua defesa. Nós temos Candace, que foi uma rainha da Etiópia. Nós temos Cláudia, que é destaque como uma cristã romana. Nós temos Chloe, que fazia parte da igreja de Corinto, e é através de Chloe ou Chloé que Paulo fica sabendo das divisões da igreja. Nós temos Damares, que é uma mulher de Atenas que foi convertida através do ministério de Paulo. Nós temos Dorcas ou Tabita, que foi ressuscitada por Pedro. Drusila, que é a esposa de Félix. Félix foi um dos governadores da Judéia, tá? Também aparece no texto bíblico. Eunice, que é a mãe de Timóteo, do amado Timóteo. Nós temos Febe, uma serva que muito provavelmente foi uma diaconisa, tá? Temos Herodias, que aí já não é um destaque positivo, mas foi aquela que pediu a cabeça de João Batista. Mas perceba, se a Bíblia tivesse um relato misógino, ela tinha dado um jeito de não mostrar esse pedido de Herodias, como se tivesse vindo algo diretamente de um homem. Você tem um imperador cedendo a um pedido de uma mulher. Não tem como isso ser misógino, né, meu amigo? Nós temos Isabel, a mãe de João Batista. Temos Joana. Joana é interessante porque foi uma das principais financiadoras do ministério de Jesus, né? Então era uma mulher que além de estar no relato bíblico, mostra a influência direta que ela teve com os resultados financeiros do ministério de Jesus, tá? Nós temos Lídia, que foi convertida pelo ministério de Paulo lá em Filipos. Temos Lloyd, que é a avó de Timóteo. Temos Maria Madalena, aquela que foi liberta através do ministério de Jesus de possessões demoníacas. Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, que também tem um destaque especial no texto bíblico. Inclusive, quando Lázaro morre, a Bíblia relata como elas foram protagonistas no processo que envolve Jesus vir até Lázaro para fazê-lo ressuscitar. Temos Priscila, que é a esposa de Áquila, trabalhou com Paulo, né, em Corinto e em Éfeso. Temos Safira, aqui também não tão positivamente, mas mostra de forma igualitária como ela foi penalizada por uma posição que teve junto com seu esposo diante da igreja de Atos. Temos Salomé, que é mãe dos discípulos Tiago e João, e Susana, que também, junto com Joana, ajudava a suprir os bens materiais de Jesus.
Então, pessoal, eu particularmente não acredito que a Bíblia seja um livro misógino. A Bíblia foi construída em um período onde a mulher estava, sim, ainda colocada sob uma posição diferente da do homem daquela época. Essa diferença ela se faz por vários motivos, desde os motivos de guerra, desde forças de agricultura, desde motivos sociais a motivos religiosos. Então, sim, a mulher nessa época tinha uma posição diferente da do homem, uma posição funcional que acabava refletindo na sua posição social. Mas isso não quer dizer que o fato da Bíblia ter a sombra dessa realidade cultural, de que ela de forma intencional coloca a mulher no submundo. Pelo contrário, eu acredito que a Bíblia foi exatamente, o relato bíblico foi exatamente uma providência de Deus para mudar esse paradigma, para mostrar que a mulher foi criada num pé de igualdade. Se você for para o relato de Gênesis, da criação do homem e da mulher, a palavra adjuntora, ela tem no seu fundo etimológico a ideia de igualdade natural, de igualdade de origem, mas diferença funcional, diferença social. Então, quando você estiver novamente diante do texto bíblico e você achar que ele não vale ser estudado, que ele não vale a pena ser mastigado, porque na sua mente e no seu coração existe um machismo envolto na Bíblia, eu quero colocar você numa condição de um novo paradigma. Tenta imaginar que naquele mundo as mudanças estavam começando a acontecer. E nada é do dia para a noite. Nós estamos em 2025 e ainda temos mulheres lutando por ganhar espaço em algumas áreas. Naquela época não foi diferente. A história ela é dinâmica. E um fato histórico, ele não pode ser resumido de forma isolada. Há toda uma complexidade em torno de fatos históricos. Então, da próxima vez que você se deparar com essa ideia, eu quero encorajar você a enxergar diferente.